Nós voltamos agora com a nossa segunda parte da aula e nós vamos falar sobre as categorias de tecnologia assistiva. Nós temos muitas, nós selecionamos 8 que são as principais aí que nós encontramos no dia a dia. Uso pessoal para a vida diária, acessibilidade ao computador, comunicação alternativa, tentativo suplementar, órteses e próteses, adequação postural, auxílio na mobilidade, tecnologia para cegos, baixa visão e visão subnormal, e tecnologia para surdos e déficits auditivos. Nossa primeira categoria é o uso para vida pessoal, né? O uso da vida diária. Ou seja, são equipamentos que vão fazer com que as pessoas tenham autonomia na sua vida diária. Objetos para comer, que nem aí tem o exemplo do garfo e da colher, para o copo para segurar. Ali é uma bandeja que tem 2 tigelas e na tigela tem como se fosse uma ventosa. Então as tigelas não vão cair da bandeja. Ali, ó, uma tecnologia assim muito fácil de fazer. É um sabonete dentro de uma meia calça, mas que isso vai fazer o quê? Vai facilitar a vida da pessoa. Não é esse o objetivo da tecnologia assistiva? Resolução de problemas. Então ali o sabonete não vai ficar escorregando, a pessoa com deficiência não vai ficar tendo que pegar ali no chão. Então ela pode usar ali facilmente. Ali um botão, né, de colocar o botão, ali para lavar a louça, é uma esponja já com o sabão e uma faca. Então as tecnologias para uso da vida diária, nós encontramos muitas adaptações. E essas adaptações que a gente muitas vezes acaba fazendo também na nossa sala de aula. Então, a gente tem que observar muito qual é a barreira que essa pessoa tem para, a partir desse momento, investir, né? Descobrindo essa barreira, investir como que a gente pode usar essa tecnologia. Qual é a tecnologia que seja mais adequada para cada pessoa? A gente não pode dizer assim, todas as pessoas com síndrome de Down vão usar determinada tecnologia. Todas as pessoas com deficiência física vão usar determinadas tecnologias. Não, para cada pessoa existe a tecnologia certa de acordo com a sua barreira. O próximo é a acessibilidade ao computador. Nós selecionamos 3 imagens. A primeira imagem nós temos aí 3 figuras menores. A primeira é uma pessoa usando uma ponteira, que ela vai digitar com a cabeça no teclado. O segundo é um acionador também, para ele responder as perguntas. E o terceiro também é um que vai fazendo com a mão e ele vai usando dentro do teclado. A próxima imagem é um teclado diferenciado também, que está por cores, que facilita para a pessoa digitar. E o próximo é um mouse usando os pés. Então, ele vai clicar 2 vezes, uma vez, vai mover para a direita, para mover para a esquerda. Para as pessoas que não têm mobilidade com as mãos, elas podem utilizar o mouse dos pés. A terceira é a comunicação alternativa, ela é aumentativa ou suplementar. Ela pode assumir muitas formas. Então, ela pode ser através da fala, do olhar compartilhado, do texto, dos gestos, das expressões sociais, do toque, da língua de sinais, por símbolos, por imagens, dispositivos que geram discursos, etc. Existem múltiplas formas de comunicação, com base no contexto do nosso parceiro de comunicação. O que todo mundo tem que entender é que a comunicação alternativa ela tem que fazer significado, tanto para quem está se comunicando, tanto para quem está ouvindo essa comunicação, né? Então, para fazer com que eles consigam realmente se comunicar. Os dois têm que fazer uso da mesma linguagem. Ela pode ser de diferentes formas. Então, uma prancha de comunicação que nós encontramos muitos aí, nós temos os PECs, que são aquelas imagens. Então, geralmente elas estão divididas por cores. O rosinha é a parte mais social. Oi, obrigada, pode me ajudar. O amarelinho são as pessoas, eu, você, nós. O verdinho são os verbos, quero, comer, beber, sair. O laranjinha, né, que é meio entre roxinho e laranjinha, são substantivos simples, bolo, sorvete. E os azuis são adjetivos, quente, frio, gostoso. Então, com essa prancha de comunicação e a pessoa fazendo uso e aprendendo a fazer uso na sala de recursos ou com outro serviço que pode ser uma fono também, faz com que as pessoas se comuniquem. O próximo são cartões de comunicação. Geralmente muito utilizado pelos autistas.
você troca a figura pelo objeto, né? Ou senão você pronuncia pela pessoa. Ele quer falar mãe, ele pega o objeto, ele pega o cartão de comunicação para chamar a mãe. Ele está querendo desenhar, ele pega o cartão de comunicação que ele está querendo desenhar. Depois tem a prancha de comunicação com símbolos e fotos. Tem várias pranchas de comunicação. Essas pranchas de comunicação com símbolos e fotos, elas podem ser temáticas. Ou seja, se você está trabalhando na sala de aula o tema animais, ela pode ser somente com animais. E você vai fazendo as perguntas e ele vai respondendo com essa prancha de comunicação com símbolos. Outra prancha de comunicação também pode ser uma prancha de comunicação alfabética. Para as pessoas que têm o cognitivo preservado, que já são alfabéticas, eles podem soletrando o que eles querem. Tem também o livro de símbolos, ou seja, ele substitui a linguagem formal, né, a oral, por símbolos. Ó, bateu, porta e janela com força. Então, lá em cima tem os símbolos representando. A nossa quarta categoria são as órteses e próteses. As órteses e próteses, elas são fundamentais, principalmente para as pessoas que têm mobilidade reduzida, né, ou alguma deficiência física. As órteses, elas servem para auxiliar. Já as próteses, elas substituem. É muito fácil da gente gravar e a gente saber a diferença entre órtese e prótese. É só a gente lembrar da dentadura da vovó. Toda vez que a vovó usa a dentadura, ela usa uma prótese, porque ela está substituindo os dentes. Então, sempre que for uma prótese, significa que está sendo substituindo o membro que a pessoa está usando. Geralmente são pernas, braços, mãos. Ali na primeira imagem, nós temos uma goteira, que a pessoa vai posicionar o pé para ficar da forma correta, geralmente numa cadeira de roda ou quando está andando de muletas. A próxima é a adequação postural. Às vezes existe uma simples palmilha, por exemplo, que consegue fazer com que a criança ou a pessoa que tenha um pé maior, uma perna maior que a outra, consiga dar estabilidade e ela consiga andar. Existem também cintos que vão na parte do tórax. Então, essa parte de tecnologia assistiva para adequação postural, ela não vai ajudar só na adequação postural. Ela ajuda na questão de, por exemplo, engasgar. Se a pessoa tem um controle de tronco certinho, né, ela não vai ficar com a cabeça assim, então não vai ter perigo dela engasgar. Então, a adequação postural é muito importante. A sexta é auxílio na mobilidade. Produtos e tecnologias para a mobilidade e transporte de pessoas em ambientes internos ou externos. Aí nós temos as cadeiras de rodas, bengalas. Então, eles vão fazer uso dessas tecnologias para poder se locomover de um lugar para o outro. Tá? Aí nós temos também carros adaptados, temos ali no caso uma ambulância que tem uma rampa. Próxima, tecnologia para cegos, baixa visão e visão subnormal. Então, a bengala também é uma tecnologia para cego, além dela ser de um recurso de mobilidade. A prancha, essa segunda imagem, é um plano inclinado. Ela serve para fazer o quê? Com que a pessoa consiga deixar a folha numa posição melhor para ela conseguir enxergar. O próximo também é um quadro que a gente coloca para as pessoas escreverem, para as pessoas lerem dentro daquele espaço. Tem também as seções ópticas, né? Então, tem vários materiais ópticos aí, nós selecionamos algum, a régua, a lupa, que são mais comuns aí, a folha já com a lupa também, que facilita a aprendizagem das crianças. Nós temos também aí, nós não podemos esquecer, né? Que tem a máquina Braille, que vai dar um suporte super importante para as pessoas que são realmente cegas. A tecnologia para surdos ou déficits auditivos. Nós também hoje temos muitos recursos. O aparelho auditivo é um deles, né, que muitos estão usando, o implante cochlear também. Nós temos espalhados por aí aqueles telefones onde se digita e do outro lado a pessoa fala e aí se comunica também digitando. Então, a nossa segunda aula acaba por aqui, sobre as categorias de tecnologia assistiva.
Lembrando que existem muitas outras. Essa só é apenas um recorte para que vocês compreendam que elas estão subdivididas, tá bom? A nossa próxima aula será sobre o papel social da tecnologia.